Olá pessoal, Wellington de Souza aqui, mais uma vez, mais um vídeo aí pro canal, mais uma super dica, tá? No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre gerenciamento de risco, tá? Então, montei uma planilha e eu gostaria de mostrar para vocês, né, qual é o capital necessário para a gente começar uma conta para fazer day trade, né? Como vocês sabem, vocês que nos acompanham aí, eu estava no teste na mesa da Euroinvest, né? Acabei sendo desclassificado, eu explico o motivo no vídeo anterior a esse. Justamente porque era um teste e assim, estava me tomando muito tempo e não adiantava manter um gerenciamento de risco, eu teria que atingir um objetivo e não estava ganhando dinheiro. E ao mesmo tempo eu também precisava trabalhar, tá bom? Então, essa daqui é a conta, tá, real da corretora Toro, tá? Conta da minha esposa. Então tinha um saldinho lá de 130 e pouquinho, eu fiz uma operaçãozinha, duas na verdade, aqui no mini índice, né? Não era nem sobre isso que eu ia falar, mas só vou mostrar para vocês, tá? Porque eu, de repente, é uma ideia que eu vou ter para fazer essa conta. Eu pretendo entrar em uma outra mesa, né, na Uninvest, que entra diretamente para a mesa, aí sim eu vou poder fazer dinheiro. Ou de repente vou começar com essa conta aqui com pouco dinheiro. Não sei, vamos aguardar os próximos capítulos para a gente ver sobre isso, tá? Então fiz duas operaçõezinhas, com uma conta muito limitada, né? R$ 130 que tinha nela só, então o trade andou, tive que defender, acabei sendo estopado, tá bom? Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso daqui, é a progressão, né? O gerenciamento de risco, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a parte da mesa da Euroinvest, né? Vocês que acompanharam, vocês estão cientes. Se você reparar, nesses últimos 3 dias aqui eu comecei a fazer loucura já para adiantar, porque não ia adiantar muito tempo eu ficar na mesa, né? Levando em conta que eu fiquei 11 dias, ó, e nesses 11 dias, mantendo um certo gerenciamento, estava negativo em 130. Se eu mantesse até o final, de repente eu viraria positivo, porém não ia atingir o objetivo de 1.300. Por isso que eu resolvi já chutar o balde e partir por tudo ou nada, tá? Então, voltando aqui para nossa planilha de progressão, tá? Qual é o capital essencial para você estar iniciando no day trade? Na minha opinião, eu acho que é o capital de R$ 2.000, tá? Esse é o mínimo para você iniciar no day trade. Porém, é possível fazer com capital menor? É. Tá? E eu vou começar explicando desde aqui dos R$ 500, tá bom? Então, a gente tem duas metodologias aqui nessa gestão de risco, que é uma progressão, tá bom? Que eu estou chamando, né, essa progressão, tá, de 1,5 para um ou 2 para um, tá? 2 de gain para um de stop, tá bom? Então, vamos manter nisso. Né? 1,5 para um, quando o cara ele tem uma assertividade maior. E eu quero mostrar justamente que às vezes você não tem uma taxa de acerto muito muito grande. Mesmo assim, é possível se seguir o gerenciamento, tá? É esse o ponto principal. Esse aqui, ó, esse carinha aqui, que é a taxa de acerto, tá bom? É sobre isso que eu quero falar. Então, mostrando, né, nessa posição, você começando uma conta com R$ 500, levando em consideração que você tem uma taxa de acerto alta, tá? É possível. Eu botei uma taxa bem irrisória, né? Começando com 40% e depois atingindo a consistência. Botando na seguinte hipótese, tá? Aqui é a quantidade de mês 1, 20 operações, levando em conta que você vai operar o mês inteiro, tá? O capital, o risco é calculado de acordo com o seu stop, no caso, com um capital de R$ 500, não tem como fugir muito, né? Seria aí um stop de 25, então teria que operar mini índice para um gain de 37,50, tá bom? Um contratinho, inicialmente, botando que nos 2 primeiros meses você teve uma taxa de acerto de 40%, então você sai no 0 a 0, tá ok? No terceiro mês você reviu sua estratégia, conseguiu, né, conciliar, você melhorou um pouquinho sua taxa de acerto, tá? Aí você começou a já ter um ganho e recuperar a sua conta, tá bom? Conseguiu ficar positivo, tá? Até o quarto mês, aqui o quinto mês, aonde você estudou,
Você buscou consistência e começou a aumentar um pouquinho a taxa de assertividade. Né? Isso eu estou botando uma hipótese, tá, pessimista, tá bom, pessoal? Porque normalmente quem vai participar, quem vai fazer essa estratégia de 1,5 para 1, ou seja, aceitando 1,5 de gain para 1 de risco, o cara vai fazer isso porque o cara tem uma taxa de 60, 65, 70%. Então, estou botando uma hipótese ruim, tá? Então, aqui a gente começa a ver a evolução, tá, do capital dele com um contratinho, mesmo stop, ele se mantendo aí até o sexto mês com aquele mesmo stop, tá? O risco dele aqui, tá bom? Então, ele já começando a fazer uma graninha e aumentar o volume do seu capital. Tá chegando no oitavo mês, isso é devido à consistência, tá, pessoal? Levando em consideração que ele melhorou a taxa de performance dele, a taxa de acerto. Nessa estratégia é mais fácil, chegando a 50%, tá bom? Ele vai aumentando gradativamente, né, o stop e a meta de ganho dele, tá? Tá com uma conta de 875, então ele aceita perder R$ 30, tá dentro do gerenciamento de risco, que é até 5%, poderia ser até um pouquinho maior, tá bom? Para um gain de 45. E assim vem a evolução até o momento que ele atinge aqui no 10º mês, tá? 1.475, praticamente ele triplica a conta dele. Então ele começa a aumentar um pouquinho a mão, botar mais um contratinho, aceita um risco maior de R$ 70 buscando um gain de 105, tá? Porque ele já tem uma certa consistência na taxa de acerto dele. Então se você botar em 20 dias operado, ele acertando 10 e errando 10, ele vai ter R$ 700 de loss para 1.050 de gain. Ainda vai virar positivo em 350, tá? Fazendo isso, seguindo essa sequência aí, por exemplo, até o 14º mês, ele já começa a aumentar mais um contratinho, porque a conta já está R$ 4.000. Aí ele já busca um loss maior de R$ 200 para buscar um gain de 300, tá bom? Fechando assim um mês com 1.500. Se você levar em consideração aqui no 13º mês, né, um ano e um mês, o cara praticamente já pode estar fazendo aí um salário mínimo. Lógico, isso aqui eu estou usando uma visão pessimista, tá, pessoal? Mas, pô, quantas pessoas que nos assistem aqui não trabalham o mês inteiro para receber um salário mínimo? Né? O salário mínimo hoje é 1.320, 1.340, não sei. Mais os descontos, o cara acaba ficando com R$ 1.000 limpo, entendeu? Então é uma possibilidade, tá? Não estou dizendo que é fácil, nem estou recomendando ninguém a fazer. Estou dizendo que é possível, tá? Isso no gerenciamento de 1,5 para 1, tá? Passando para a segunda etapa, né, que é a mais viável, é que se eu for seguir, eu seguiria, que é a 2 para 1, aceitando 1 de risco para 2 de gain, tá? No mesmo cenário, tá? Pessimista, que eu ainda botei até um pouquinho pior. Botei aqui que nos 2 primeiros meses o cara perdia, tá? Você teve um loss aí, então o cara teve uma taxa de acerto de 30%, acertando 6 dos 6 dias de operações no gain e 14 no loss, fechando negativo os 2 primeiros meses em R$ 50, tá ok? A partir do terceiro mês ele já começa a recuperar, tá recuperando a sua conta aqui no sexto mês, tá ok? Continuando ainda com stop de 25 para um gain de 50. Lembrando que aqui é 2 para 1, tá bom, pessoal? Então, chegando aí no seu nono mês, já tendo praticamente dobrado a conta, ele já aceita um risco maior de R$ 50 para buscar uma meta de R$ 100. Tá aí a taxa dele, pela consistência do tempo, ele conseguiu melhorar o operacional e chegou a 45%. Veja que eu não estou aumentando mais do que isso, vai até o final com 45%, tá? Então, se você tem uma taxa de acerto aí de repente de 50%, que é a média do mercado, né, você vai ter um resultado muito melhor. As pessoas costumam falar assim, ué, mas se a taxa de 50% de acerto, a pessoa sai na operação com gain no final do mês, por que que a gente não sai? Né? Por causa do nosso emocional, tá? Day trade, a gente precisa aí de 30% mais ou menos de técnica, 30, 20% de técnica. E 80% é o seu emocional. É quando você abrir a operação, você saber que você estipulou ali a sua perda e seu ganho, ou ela vai ou ela não vai.
Deu para entender? Normalmente, quando o nosso trade anda a nosso favor, a gente tende a encerrar a operação mais rápido, né? Por exemplo, aqui você entrou nesse ponto aqui com, bota aí com uma meta de 500 pontos aqui no índice. Pô, bateu aqui 100, cento e pouquinho pontos, você já começa a encerrar a operação. Porém, se ele vier contra você, você vai deixar bater no seu stop. Então, assim, o gerenciamento de risco não fecha, deu para entender? Levando em conta esse raciocínio, aqui, ó, já no próximo mês, aqui no 10º mês, o cara já praticamente triplicou a conta dele, aumentando a mão um pouquinho, aumentando o seu limite de perda, buscando um gain maior, tá ok? Lembrando que ele já atingiu a consistência, já está dentro da média de 45%, a taxa que eu estou usando, tá bom, pessoal? Fechando o mês aí com R$ 490 positivo. Aqui no cantinho, essa parte aqui é que eu botei uma média de ganho diário, né? Ou seja, é o resultado dele do dia dividido pelos 20 dias de operações, tá bom? Só para efeito, tá ok? Então, fechando aí, ó, o seu mês aí, ele atingindo ao patamar de R$ 1.000 por mês, no seu 13º mês, um ano e um mês, entendeu? Já aceitando o risco de 150 para buscar 300 com a taxa de acerto de 45%. Tá ok? Eu não vou ficar falando ponto por ponto, tá, pessoal? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Passando agora para uma banca, vamos dizer assim, uma conta que você tenha R$ 1.000 disponível, tá bom? Levando em consideração 1,5 para 1, aceitando 1 de stop para 1,5 de gain, tá? Mesma proporção, lembrando que nessa estratégia a pessoa tem uma taxa de assertividade muito maior. Aí você pode até me perguntar, ué, mas como ter uma taxa de assertividade maior? O primeiro ponto, você tem que ter um sistema operacional bem definido, tá? Então você tem que ter uma estratégia. Então pode ser, muitas pessoas operam cruzamento de médias, quando o preço bate a primeira vez na VWAP, é uma das estratégias que eu uso. Quando ele chega num preço de ajuste, costumo muito trabalhar por região. Tá? As pessoas esperam fazer um pivô de alta, um pivô de baixo e entra. Enfim, você tem que ter uma estratégia definida e você seguir essa sua estratégia, tá? Para você ter a sua taxa de assertividade. Isso eu estou botando uma hipótese ruim. A média do mercado é uma taxa de assertividade de mais ou menos 50%. Tá? Porém, as pessoas acertam, mas não deixam o trade seguir para o gain. Esse é a grande verdade, tá bom? Então, começando aqui com R$ 1.000, mesma coisa, botando aí na faixa dos 5% do risco, teria um stop aí diário de R$ 50 para um gain de 75, levando em consideração 1,5 para 1, tá bom? Então, botando aqui taxa de 40% nos 2 primeiros meses, ele fecharia no 0 a 0. No terceiro mês, a pessoa já reviu a sua estratégia, já conseguiu conciliar e conseguiu uma porcentagem, uma taxa de acerto melhor, tá ok? E aí já começa a ver o seu lucro, tá bom? Até o quinto mês, mesma estratégia, conta 1.250. Chegando no sexto mês, por ter uma conta já de R$ 1.500, você começa a aumentar um pouquinho o seu risco para estar dentro, tá? Seu stop para estar dentro do seu gerenciamento de risco, buscando um alvo maior para você potencializar o seu resultado, os seus ganhos, para você fazer, né, uma alavancagem na sua conta, tá bom? Então, mesma questão, tá bom? Aí só que nessa vez você já conseguiu uma taxa de assertividade de 50%. Então, o seu resultado começa a melhorar um pouco. Você já conseguiu ficar aí positivo nos 2 meses em 375. E assim vai até aqui o ponto, né, com um capital de R$ 1.000, nessa estratégia de 1,5 para 1, tá, de 3.500, aumentando a mão para mais um contratinho, já buscando, né, um stop de 180 e um gain de 270 na mesma estratégia, mesma taxa de assertividade. Agora você já tem um resultado no mês de R$ 900. Deu para entender? Chegando no 11º mês, vamos supor que você já alinhou toda a sua estratégia e você conseguiu adquirir uma taxa de assertividade maior.
Lembrando que nessa estratégia é muito possível, tá, pessoal? 55% está muito abaixo ainda da média. Conheço galera aí que consegue 60%, 70% buscando um e-mail para um, tá bom? Então, tô sendo pessimista aqui, tá ok? Então, você começa a aumentar a sua mão e você vê que no 11º mês, você tem uma conta já de 4.400, você já aceita um risco de 200 para buscar 300 de ganho. Então, você já está fechando o seu mês aqui com R$ 1.500, tá ok? Seguindo a evolução, chegando no 13º mês, você aumenta o contratinho, já tem uma conta de 7.000, já aceita um risco de 350, já fechando o seu mês aí com 2.600, levando em consideração que você também não estiraria esse dinheiro, né? Você estaria montando essa conta. Lógico que a gente não faria isso. É só uma análise só para mostrar para vocês. Tá fechando aí no seu 1 ano e meio já com essa conta, já com R$ 26.000 na conta, aceitando aí um risco de 800, buscando 1.200, já operando 6 contratos, tendo o resultado aí no seu mês de R$ 6.000, né? O que já te proporcionaria aí R$ 300 por dia do seu resultado, tá ok? Mesma conta de R$ 1.000, só que agora na estratégia de 2 para 1, com uma taxa de acerto muito irrisória, tá? Então, sempre na estratégia de 2 para 1, eu sempre boto uma taxa muito mais baixa, por quê? Para a gente não ficar com uma expectativa muito alta e ser totalmente dentro do possível. Mesmo esquema, tá? R$ 1.000, stop de 50 para gain de 100, um contratinho, os 2 primeiros meses aqui, fechamos no negativo, né? Tivemos a taxa de acerto de 30%, 6 operações de gain no mês e 14 de loss. R$ 100 negativo nos 2 primeiros meses. Tá? No terceiro, já conseguimos conciliar nossa estratégia. Terceiro e quarto, já conseguimos uma taxa de acerto maior de 35, mesma estratégia de gain e de loss, já fechando no positivo. Chegando no quinto mês aqui, a gente não conseguiu ainda alcançar a nossa conta, tá bom? Os R$ 1.000 que a gente tinha, porém, a gente conseguiu alinhar o nosso operacional. Agora a gente já consegue uma taxa de acerto de 40%, tá? Conseguindo fazer aí 8 dias de gain para 12 dias de loss. Fechando com R$ 200 aí. Chegando aqui no 8º mês, aonde a gente conseguiu conciliar a nossa estratégia, já aumentar um pouquinho a nossa taxa de acerto para 45%, levando em consideração que eu vou com esses 45% até o final, tá? Então a gente aceita um risco maior de R$ 80 para buscar 160. Nosso resultado líquido aí, nosso resultado do mês é R$ 560, tá bom? Aqui no 10º mês, pela nossa conta já ter quase atingido os R$ 3.000, aumentaríamos a mão aí um contratinho, aceitando o risco aí de 150 para buscar uma meta de 300, tá? Com a mesma taxa de 45%, já fechando o mês com R$ 1.050 positivo. Assim no 10º e no 11º mês, tá ok? 12º mês, você testou 2 meses aquela estratégia, conseguiu revalidar, você continua com a sua taxa de acerto bem, bem posicionada, então aumentaria mais um contratinho, aumentando o nosso risco aí para 250, buscando uma meta do dia de R$ 500, fechando o mês aí com 1.750 dos próximos 2 meses com a mesma estratégia. 14º mês, já temos uma continha de 8.000, tá? Já aceitamos um risco de 400 para um gain de R$ 800 com a mesma taxa de acerto, porém aumentamos mais um contrato, botamos 4 contratos, fechando aí no 14º e 15º mês com R$ 2.800, tá ok? E assim sucessivamente, tá, pessoal? Fechando aqui nosso 1 ano e meio, tá? Com uma conta aproximadamente aí de 21.000, aceitando um loss aí de R$ 600 para um gain de R$ 1.200. Vocês reparam que quando a conta cada vez fica maior e você até aumentando a proporção do seu stop, o seu risco ele diminui. Deu para entender? Então você trabalha com a cabeça mais aliviada, tendo em consideração que você está esses meses todos já na busca da consistência, você já tem a sua estratégia bem definida e você já tem sua taxa de assertividade.
basta você ir refinando ela aos poucos, deu para entender? Chegando agora na conta principal, né, que é a conta que eu chamo de ideal para você começar a operar a day trade. É a conta, né, o saldo em conta para você operar um mini contrato, na minha opinião, seria R$ 2.000, tá? Então, esse seria o melhor cenário. Lógico que mais seria melhor, mas o mínimo, na minha opinião, seria R$ 2.000. Mas os contratos, né, as contas mais baixas também é possível, tá bom? Então, levando em consideração 1,5 para 1, usando a mesma regra, tá, pessoal? Quem usa a estratégia de 1,5 para 1 é porque tem a taxa de acerto muito mais alta. E eu estou botando a taxa baixa aqui. Mesma questão, os 2 primeiros meses, taxa de acerto de 40%, tendo dias de gain de 8 dias, usando aqui R$ 100 de stop para 150 de gain, fechando no 0 a 0. No terceiro mês, né, alinhamos a nossa estratégia, conseguimos uma taxa de acerto um pouquinho melhor, mesmo potencial, mesmo contratinho, já fechando em 250 no positivo nos 2 próximos meses. Quinto mês, nós já conseguimos alcançar um saldo na conta de R$ 2.500, o que não vamos aumentar a mão, porém vamos aumentar o nosso limite de perda, que está dentro do gerenciamento de risco, buscando um retorno maior. Estamos alavancando a conta, tá ok, pessoal? A nossa taxa, por consequência, né? Estamos aqui no quinto mês, a gente conseguiu, no sexto mês, aumentá-la um pouquinho, no quinto não. O quinto ainda continua 45. Então, 9 dias de gain, fechando aí o mês com R$ 325. Sexto mês, 2.825. Aumentamos um pouquinho, já aumentamos um contrato, porque chegamos próximos dos 3K na conta. Então, botamos mais um contratinho, aumentamos também um pouquinho do limite do loss e do gain. Então, fechamos aí o mês com R$ 700. Tá ok? E assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Aumentando aqui, passando 2 meses com 2 contratos, chegando no oitavo mês com uma conta de 4.000, aumentamos mais um contratinho, fomos para um limite de stop aí de R$ 200, nossa taxa de acerto na casa dos 50%, tá? Permanecendo assim até o 10º mês, fechando o mês aí com R$ 1.000 já em 8 meses, né? O salário mínimo que muitas pessoas, né, trabalha o mês inteiro para conseguir, a gente já conseguindo fazer isso daí de casa, tá bom? E assim sucessivamente, tá, pessoal? Vamos aumentando a mão, vamos alavancando o nosso capital conforme a gente vai atingindo a consistência. 12º mês, nós já temos aqui uma conta de 10.000, já aceitamos um risco de R$ 400 para buscar uma meta de 600, lembrando que é 1,5 para 1, com 6 contratinhos, com uma taxa de acerto já de 55%, fechando o mês aí com R$ 3.000. Tá iniciando até o 18º mês, já aceitando lojas aí de 1.500 para buscar 2.250, com 15 contratos, né, que a gente estaria alavancando, porque já tem uma conta de 45.000. Então, com a mesma taxa de acerto, porém com a mão maior, tá fechando o mês aí com R$ 11.250, o que seria algo em torno aí de R$ 562 ao dia, tá? Do seu lucro. E para fechar, pessoal, a última etapa desse vídeo de hoje, que seria uma conta de R$ 2.000, só que de 2 para 1, 2 de ganho para 1 de perda, tá bom? Mesmo histórico, mesmo cenário, né? Uma taxa de assertividade muito baixa, que não é a média do mercado, porém é uma taxa possível de se conseguir. Começando os 2 primeiros meses aqui, né, com uma taxa de 30%, acertando 6 e errando 14, fechando negativo de R$ 200 nos 2 meses, tá? Recuperando nos 2 próximos meses, com essa taxa, né, o seu operacional já mais adequado, 35% de acerto, tá ok? Stop de 100 para ganhar 200, fechando o mês aí no positivo em R$ 100 nos 2 próximos meses, tá ok? Conciliando isso, nos 2 próximos meses, você já tem uma taxa de 40%, né? Você já está buscando a consistência. Mesmo stop, mesmo gain, mesmo contrato, já fechando aí com R$ 400 positivo, tá ok? Passando aqui no quinto mês, você já tem uma conta de 2.600,
aumentou um pouquinho o seu risco de R$ 120 para buscar 240, mesma taxa de 40%, fechando aí com 480. Oitavo mês, pessoal, é o mês onde que nós atingimos 3.000. Então vamos botar mais um contratinho aqui, tá bom? Vamos aumentar o nosso risco para buscar um ganho maior. Então vamos botar 150 para buscar 300. Mesma taxa, não, aumentando um pouquinho a taxa de assertividade, porque você já está buscando a consistência. Lembrando que está aqui, está dentro do real, tá? Já fazendo aí os seus R$ 1.000 por mês, tá ok? Então, para mostrar aí, lógico, isso aqui é uma conta, né, pessoal? Conta na planilha é tudo mais fácil, mas que se torna possível dentro de uma realidade cabível, tá ok? Então, passando 3 meses aí, chegamos ao nosso 11º mês, com uma conta de 7.000, aumentando nosso risco para 300, buscando 600 com 3 contratos, mesma taxa de assertividade, tá ok? Tendo aí um resultado aí de lucro de 2.100, já fechando no mês, praticamente dobrando o salário mínimo, tá bom? Então aqui nós vamos seguir aumentando a mão para poder alavancar o nosso capital. 13º mês, conta de 12.000, já aceitando um risco de 500 para buscar 1.000, mesma taxa, fazendo aí R$ 3.500 por mês de lucro, tá ok, pessoal? Chegando no 18º mês aí, já com 10 contratinhos, uma conta de 40.000, mesma taxa de assertividade, né? Fazendo aí um resultado de R$ 10.500 por mês. Vocês olham que com essa taxa de assertividade, né, você vai perder R$ 16.500 para um ganho que você teve de 27.000. Mesmo assim, você ainda fica bem positivo. Então, o que eu queria falar com vocês era isso, pessoal. Era um recado, tá bom? Espero aí, vou fazer novos vídeos aí da sequência de day trade. Não sei se eu vou estar operando por uma mesa, pretendo estar, mas de repente nessa continha pequena nossa aqui mesmo, tá bom? Então, os próximos vídeos vão vir, eu vou falar mais sobre gerenciamento de risco e vou seguir à risca o meu gerenciamento de risco que eu propor junto com o meu operacional, tá bom? Então, se você está nos acompanhando e não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Que Deus abençoe a todos.